Bom dia a todos e a todas, bem-vindos. Muito bem-vindos e bem-vindas a este webinar. Bom dia. Estamos aqui a receber algumas mensagens de bom dia no nosso chat, só para dar aqui umas indicações iniciais antes de formalmente iniciarmos esta sessão de hoje. É normal as vossas câmaras estarem desligadas e os áudios também. É que o nosso formato de webinar, está bem? Portanto, não estranhem. No entanto, não é impeditivo de vocês fazerem questões e partilhas. Devem é fazê-lo através aqui do chat, como agora nos estão a fazer para nos dar aqui os bons dias. Qualquer questão que tenham ao longo deste webinar, podem fazer, colocar essas questões aqui no espaço do chat, e serão respondidas. Portanto, é normal as vossas câmaras, estarem desligadas e os áudios não estranhem, não é um problema do vosso computador, é efetivamente este nosso formato de webinar. Bom dia, ainda estão aqui a entrar pessoas, bem-vindos. Muito bem. Entretanto, mais gente se juntará a nós, mas vamos tentar cumprir então estes 60 minutos previstos para a sessão de hoje. Como disse inicialmente, bom dia a todos e a todas. O meu nome é Antónia Távora e sou coordenadora de formação da Tecminho. A Tecminho, para quem não nos conhece, Associação Universidade Empresa para o Desenvolvimento é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que, enquanto estrutura de interface da Universidade do Minho, tem como missão a valorização, e a transferência de conhecimento para o tecido empresarial e demais atores económicos e sociais. O nosso objetivo é contribuir assim para a inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento de competências das organizações e das pessoas. Uma das linhas de intervenção da Tecmin é precisamente a formação contínua e é neste contexto que este webinar se insere. Webinar aberto, nesta lógica de democratização do saber, gratuito para quem quer procurar informações acerca deste tema, e portanto hoje vamos falar sobre inteligência artificial segura, AI Act, da teoria à implementação. Efetivamente, é neste contexto que este webinar se insere. Muito se fala de IA, de inteligência artificial, já não é uma coisa do passado, do futuro, é uma coisa do presente e será com certeza também o nosso futuro, mas o mote aqui hoje é efetivamente, as questões de não deixar para depois os problemas que nós podemos resolver agora. O AI Act efetivamente é obrigatório. Efetivamente, não é só para as grandes empresas e dizermos que não sabíamos não vai ser aqui então aqui a desculpa para evitar efetivamente coimas ou depois, entretanto, auditorias e requisitos que as grandes organizações pedem e que vão estar em cima cada vez mais. Efetivamente, é uma situação que temos que saber no presente para agir desde já. E daí também pensarmos neste webinar e convidarmos a doutora Marta Soares para este webinar, porque efetivamente consideramos que é importante falarmos nestas questões, nesta lógica de estarmos preparados para. A doutora Marta Soares é jurista por vocação, formadora por paixão, é mestre em Ciências Jurídicas e Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e está atualmente a frequentar uma pós-graduação em AIN Law na mesma instituição. Combina aqui uma sólida formação jurídica, e tem especialização, na prática da inteligência artificial ao direito. E, portanto, será aqui a nossa convidada de hoje. Dar-vos também aqui só duas indicações antes de lhe passar a palavra. Todo este webinar será gravado, ou melhor, está a ser gravado e será enviado para todos os inscritos do mesmo, ok? Portanto, qualquer informação que tenham, questões, como já disse, só aqui reforçando, entretanto entraram mais pessoas, é normal as câmaras e os áudios estarem desligados, está bem? No entanto, podem e devem colocar questões através no chat e que serão respondidas ou ao longo do webinar, conforme considerarmos pertinente, ou então no final. Os certificados serão também de quem está cá hoje, enviados via e-mail. Se por algum motivo o nome com que entraram nesta sessão seja diferente do nome com que se inscreveram, eu pedia que aqui através do chat também me enviassem essa indicação
porque nós vamos fazer o cruzamento de dados das presenças para depois emitirmos os certificados. Portanto, como eu estava a dizer, a doutora Marta Soares é uma profissional altamente qualificada e experiente nas matérias que serão aqui hoje abordadas. Serão os próximos 60 minutos de partilha, de aquisição de competências, de esclarecimento de dúvidas e, portanto, é com este objetivo que estamos a desenvolver hoje este webinar. Resta-me então desejar a todos que tirem o máximo partido do que a mesma tem para vos oferecer e desejar um ótimo webinar. Marta, passa a palavra. Obrigada a todos. Obrigada, Antónia. Bom dia a todos. Bom dia e bem-vindos. Chamo Marta Soares, vou ser a vossa guia durante esta próxima hora. E antes de começarmos aqui com a matéria propriamente dita, gostava de fazer aqui algumas perguntas. Não precisam de responder no chat, se quiserem podem responder, mas não precisam. A ideia é que vocês pensem mentalmente na resposta que dariam. Vocês já usam a IA ou estão a considerar usar ou ainda nem sequer pensaram sobre esse assunto? Existe alguém na vossa organização formalmente responsável por questões de inteligência artificial ou de conformidade tecnológica? Já tinham ouvido falar do AI Act, ahm, antes de se inscreverem neste webinar? E o que vos trouxe aqui hoje? Curiosidade, necessidade concreta de conformidade ou preocupação com possíveis consequências? Todas estas motivações são válidas. E se vocês estão aqui por curiosidade, vão descobrir um tema fascinante que vai, de certeza, moldar aqui o futuro das vossas organizações. Se estão aqui por necessidade, esperemos que vocês saiam daqui com uma ideia e um plano de ação. E se estão por preocupação, vou ser honesta convosco. A preocupação é justificada, mas depois deste webinar vai transformar-se em clareza. Preocupação sem ação vai paralisar. Clareza com ação vai resolver. Deixem-me então aqui partilhar a minha apresentação convosco. Acho que já todos estão a ver. E começando então aqui com a conformidade em IA, não é um problema para depois. Ora, como eu estava há pouco, como a Antónia há bocadinho disse, eu sou jurista, sou mestre em Direito, estou atualmente a frequentar uma pós-graduação de AI and Law. E porquê que eu estou a fazer? Porque acredito que o futuro do direito vai passar inevitavelmente por esta tecnologia. Trabalho regularmente com pequenas e médias empresas, grandes empresas, organismos públicos e em duas áreas principais: a aplicação prática da IA ao trabalho jurídico e a sua conformidade regulamentar. Vou ser direta convosco sobre o problema que nós estamos aqui a resolver. O Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, o chamado AI Act, ele já está em vigor. Não é uma proposta, não é um projeto, não é algo que vai acontecer um dia, já aconteceu. E a maioria das empresas está a tratá-lo como se ele fosse um problema de chutar para canto e eu resolvo mais tarde. Ai, há tempo. Ai, não é preciso estar a pensar já. Isto depois pensa-se. Não. Os primeiros passos já passaram. E isto não é só para grandes empresas, que é outra coisa que eu ouço. Ah, eu sou sozinha, eu trabalho só com uma ou duas pessoas. Não interessa. As obrigações aqui aplicam-se com base no risco do sistema e não com a dimensão da nossa empresa. Também já ouvi dizer, depois alguém trata disto. Quem? Não é? Se nós não sabemos quem, a resposta é ninguém está a tratar disto. Então o que é que nós temos aqui? A questão é como é que nós vamos organizar a nossa empresa? Qual é que é o próximo passo a seguir? Como é que nós nos vamos organizar com o AI Act? Eu não vou transformar ninguém em especialista em regulamentação europeia aqui numa hora. Isto, claro que seria desonesto prometer-vos isto. O que eu vou fazer é dar-vos aqui quatro coisas concretas. A primeira, nós temos que saber compreender. Nós temos que compreender o que é o AI Act e que ele realmente existe, e não estamos a falar na versão simplificada que as notícias nos dão, mas sim a estrutura real do regulamento. Depois, ele é uma ferramenta. E eu vou partilhar aqui convosco aqui uma ferramenta de classificação de risco que vocês podem usar imediatamente nos vossos escritórios. E em 5 minutos vocês conseguem avaliar qualquer sistema da vossa organização. Em terceiro, a consciência dos erros. Vou mostrar-vos 5 erros mais comuns que eu costumo encontrar nas organizações com que eu trabalho. E se vocês conseguirem evitar estes 5 erros, já estão à frente de 90% do mercado. E por último, um plano. A ideia é que vocês saiam daqui com ações concretas que podem implementar esta semana, não num projeto de conformidade futura que nunca acontece. Então vamos ver aqui os mitos. Portanto, temos aqui que o AI Act entrou em vigor em agosto de 2024, ou seja, há 2 anos praticamente.
Em fevereiro de 2025 tínhamos as proibições ativas, ou seja, os sistemas classificados como risco inaceitável. Em agosto foram as regras para quem usa o ChatGPT, o Cloud, o Gemini, etc. E, portanto, nós estamos aqui inseridos. Agosto deste ano, ou seja, há poucos meses daqui, obrigações completas para sistemas de alto risco estão no anexo terceiro e em agosto de 2027 é quando se estima que todo o AI Act esteja implementado. Antes de ir aqui para a pirâmide do AI, gostava de vos falar sobre uns mitos que eu ouço. Um dos que eu ouço é o AI Act só se aplica a empresas tecnológicas. Isto não é correto. O AI Act aplica-se a qualquer organização que desenvolva, coloque no mercado ou, agora atenção, utilize sistemas de inteligência artificial na União Europeia. Ora, se nós usamos IA para, por exemplo, fazer uma triagem, às vezes pode acontecer em clínicas, por exemplo, a fazer uma triagem de pacientes, está abrangida. Um escritório que usa a IA para analisar contratos, está abrangido. Uma escola que usa a IA para avaliar alunos, está abrangida. Então, não é só para empresas tecnológicas. Outro, se o sistema foi comprado a um fornecedor, a responsabilidade é dele. Ok, parcialmente verdade. Mas atenção que há aqui uma parte incompleta, que é o fornecedor tem responsabilidade, sim, mas nós, ao utilizarmos o sistema, também temos, porque somos o utilizador do sistema, então temos as nossas obrigações próprias. Portanto, se nós usarmos um sistema de alto risco, nós temos de garantir a nossa supervisão, independentemente de quem o desenvolveu. E por último, só os sistemas que tomam decisões automáticas estão abrangidos. Sistemas, aqui estamos a falar de apoio à decisão, podem estar abrangidos dependendo do contexto. Um sistema que recomenda candidatos para uma entrevista, por exemplo, mesmo que a decisão final seja nossa, pode qualificar-se como alto risco se for usado num contexto de emprego. Então, aqui temos o AI Act explicado. Como é que ele surge? O AI é que não surge do nada, é o resultado de anos de trabalho da Comissão Europeia para posicionar a União Europeia como líder mundial na regulamentação ética da IA. A proposta inicial foi apresentada em abril de 2021, mas o texto final só foi aprovado em 2024, aqui após negociações intensas entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão. Porquê que foi esta demora? Porque o regulamento toca em interesses fundamentais, a inovação tecnológica, a competitividade económica, os direitos fundamentais dos cidadãos e a soberania digital europeia. Ou seja, equilibrar tudo isto num único texto legal, como vocês devem imaginar, não é uma tarefa fácil. Então, o resultado saiu. É um regulamento que tem mais de 400 páginas e que vai estabelecer, isto já estabeleceu, o primeiro quadro jurídico abrangente do mundo para a IA. Não é uma diretiva, é um regulamento de aplicação direta, o que significa que as regras são iguais em Portugal, na Alemanha, em França, em todos os Estados-membros. O calendário, como eu disse há pouco, agosto de 2024 já está em vigor, fevereiro entraram em vigor as proibições. Peço imensa desculpa que tenho aqui a campanha a tocar, isto como é em direto não se consegue evitar. Ora, chegou o carteiro, será a Marta. Exatamente, desculpem, já é a terceira vez que está a tocar e daqui a bocado eu fico surda, perdão. Ahm, Então, agosto de 2025, como vimos há bocadinho, entraram aqui as mesmas regras para estes modelos que nós já usamos de IA generativa. Em agosto deste ano vão entrar em vigor as obrigações para sistemas de alto risco, que estão no anexo terceiro, e para o ano em 2027, agosto, entram, ou seja, o regulamento tem que estar totalmente completo a nível de aplicação. Vamos ver um exemplo. Se vocês usam na vossa empresa um sistema de triagem de currículos, há muitas empresas de recrutamento que fazem isto, isto é considerado alto risco, de acordo com o anexo terceiro. E nós temos até agosto deste ano para estar em conformidade. Parece longe, não é? Estamos no inverno, agosto é no verão. No entanto, não estamos assim tão longe. Porquê? Porque temos que ter um sistema de gestão de riscos, temos que criar documentação técnica, temos que estabelecer processos de supervisão. E isso leva meses, não leva semanas. Portanto, neste momento nós já estamos atrasados. Faz lembrar o coelho da Alice no País das Maravilhas, que anda sempre com o relógio atrás a dizer que está atrasado. É isto que está a acontecer connosco. Nós já estamos atrasados, já devíamos estar a fazer alguma coisa. Então, pegando aqui na pirâmide de risco do AI Act, o conceito central do AI Act é a abordagem baseada no risco. Então, nem todos os sistemas são tratados da mesma forma. As obrigações vão variar consoante o risco que o sistema representa para os direitos fundamentais e segurança das pessoas. O AI Act, a prioridade dele é proteger estes direitos fundamentais das pessoas.
Então, vamos imaginar uma pirâmide que tenha quatro níveis. O nível um, que é o topo da pirâmide, tem o risco inaceitável. Portanto, temos aqui, no topo desta pirâmide, temos os sistemas deste risco e eles estão porquê? Porque eles estão pura e simplesmente proibidos. Não há conformidade possível, são ilegais. E que sistema é que são estes? Ou seja, o que é que está incluído? Primeiro, manipulação subliminar. Sistemas que usam técnicas subliminares para distorcer o comportamento das pessoas de forma a que cause ou que possa causar dano. Exploração de vulnerabilidades. Sistemas que exploram vulnerabilidades de grupos específicos, crianças, pessoas com deficiência, pessoas em situação de fragilidade económica ou social. Depois, a pontuação social. Sistemas usados por autoridades públicas para avaliar ou classificar pessoas com base no seu comportamento social, resultando em tratamento prejudicial. Identificação biométrica remota em tempo real, em espaços públicos para fim de aplicação da lei, salvo exceções muito limitadas relacionadas com crimes graves. Inferência de emoções no trabalho e na educação. Isto são sistemas que tentam inferir emoções de trabalhadores ou estudantes, salvo por razões médicas ou de segurança. E por último, a categorização biométrica de características sensíveis. Aqui estamos a falar de sistemas que caracterizam pessoas com base em dados biométricos para inferir a raça, opiniões políticas, filiação sindical, crenças religiosas, vida sexual, orientação sexual. Então, imaginem, agora pegando aqui num exemplo concreto para vocês perceberem o que é que eu acabei de dizer, uma empresa de logística tem implementado um sistema de monitorização de produtividade dos trabalhadores no armazém. Isto já existe, não é algo longínquo. Este sistema, como é que vai avaliar a produtividade? Tem que ter câmaras, então vai usar câmaras e sensores para analisar os movimentos, as pausas, as expressões faciais, ou seja, uma intenção que era melhorar um processo, não é? Termos aqui uma maior produtividade dos nossos trabalhadores, acaba por ser um problema, porque este sistema está a ver expressões faciais, ou seja, está a ver estados emocionais dos trabalhadores. Portanto, neste caso, está a usar essa informação para decisões de gestão. Então, a partir do momento em que o AI Act entra em vigor, esta empresa, se tiver este serviço, tem que desligar completamente este facto, este modo de análise emocional. E não é uma questão de conformidade, é uma questão de legalidade. Depois temos o nível de alto risco. Então, estes não são proibidos, mas estão sujeitos aqui a um conjunto extenso de obrigações. E eles estão divididos por duas categorias. Primeiro, a categoria A. A categoria A fala-nos em sistemas que são componentes de segurança de produtos já regulados pela legislação europeia. Vamos pensar em dispositivos médicos, equipamentos de aviação, brinquedos, máquinas industriais. Se a inteligência artificial é parte da segurança desses produtos, é alto risco. Depois temos áreas sensíveis, ou seja, sistemas que são usados em áreas específicas e sensíveis para o legislador. O que é que tem este anexo terceiro? Quais é que são as áreas envolvidas neste anexo terceiro? Identificação biométrica e categorização de pessoas, gestão e operação de infraestruturas críticas, ou seja, energia, água, transportes, telecomunicações, educação e formação profissional, sistemas que vão determinar acesso ou avaliar estudantes. Relativamente ao emprego e à gestão de trabalhadores, tudo o que tem a ver com recrutamento, avaliação de desempenho, promoções, experimentos. Depois temos os acessos aos serviços essenciais, créditos, seguros, serviços públicos. E a aplicação da lei, temos a avaliação de risco de reincidência, os polígrafos, a análise de provas, e depois também a administração da justiça e os processos democráticos relativamente à migração, asilo e controle de fronteiras. Há bocado falei aqui a nível de trabalho. Então, imaginem que vocês têm uma empresa de consultoria e usam uma plataforma de recrutamento que tem a funcionalidade de analisar de forma automática os currículos, fazer assim um scoring pelos candidatos, quais é que são os melhores candidatos e os piores, sugerir perguntas de entrevistas. Nós vemos isto como uma forma de produtividade. O que acontece é a IA usada neste contexto de recrutamento é de alto risco. E porquê? Porque estamos a fazer com que seja o sistema a tomar esta decisão e não sejamos nós. Então, para o sistema de alto risco, as obrigações são extensas. Temos o sistema de gestão de risco, é um processo contínuo de identificação, análise e mitigação ao longo de todo o ciclo de vida do sistema. A governação de dados, garantias sobre a qualidade, sobre a relevância, a representatividade dos dados de treino, avaliação, validação e teste. A documentação técnica, ou seja, toda a documentação detalhada que permita avaliar a conformidade do sistema, incluindo a descrição geral, elementos de design e informação sobre o funcionamento. Registro de operações, os logs automáticos que permitam rastrear o funcionamento do sistema com conservação adequada. A transparência, portanto, informação clara aos utilizadores sobre as características, capacidades e limitações do sistema.
Supervisão, medidas que permitam uma supervisão efetiva por pessoas, incluindo a capacidade de compreender, monitorizar e intervir. E depois, exatidão, solidez e cibersegurança, ou seja, níveis adequados de precisão, resiliência a erros e proteção contra ataques. No nível 3, as obrigações de transparência. Então, temos que três sistemas. O primeiro de interação, os chatbots, os assistentes virtuais, todos nós hoje, quando ligamos para os hospitais, inclusive, quando vamos a sites de roupa, estamos a interagir com chats de bots. Portanto, estes chatbots e assistentes virtuais, agora estou-me a recordar dos hospitais de Lusíadas, que tem a Lucy, que é uma assistente virtual. Portanto, eles interagem diretamente connosco. A obrigação é informar claramente que nós estamos a interagir com um chatbot ou com um assistente virtual. Portanto, este assistente virtual tem que dizer: Olá, eu sou assistente virtual de qualquer coisa. O chatbot tem que dizer que é um robô que está a falar com a pessoa, não é uma pessoa, não é uma pessoa física. Depois temos a questão de criar conteúdo. Ora, nós estamos numa época em que todos nós vamos ao chat GPT e pedimos para ele criar uma imagem, ou vamos criar numa ferramenta de IA um áudio, ou vamos criar um vídeo, ou mesmo vamos criar um texto. Nós temos que ter a obrigação de dizer que aquele texto ou aquele artigo que nós estamos a fazer foi criado de forma artificialmente com recurso a determinada ferramenta de IA. E depois também temos aqui a questão das emoções, ou seja, é totalmente proibido nós usarmos a IA para perceber ou reconhecer aqui emoções do ser humano. Então, se vocês tiverem um chatbot, por exemplo, no vosso site, e esse chatbot responder a perguntas de clientes, mesmo que ele não tome decisões importantes, vocês têm a obrigação de transparência de dizer ao utilizador que ele tem que saber que está a falar com um sistema automatizado. Olá, eu sou um assistente virtual. Olá, eu sou o chatbot. Isto é suficiente. E depois, por último, temos o risco mínimo. Então, o risco mínimo, no fundo, estamos a falar do mais baixo, que é os filtros de spam, sistemas de recomendação de produtos, aqui otimizadores de logística, assistentes de escrita, são considerados então de risco mínimo. Estes sistemas não existem aqui obrigações específicas no AI Act, eles podem ser utilizados, desenvolvidos de forma livre, desde que cumpram, claro, a restante legislação aplicável. No entanto, o regulamento encoraja aqui a adoção voluntária de códigos de conduta, especialmente no que estamos a falar aqui da transparência e de qualidade. E esta é a boa notícia: a maioria dos sistemas de risco mínimo, não há aqui um problema para as organizações, porque no fundo, se nós dissermos, a maior parte de nós, no nosso dia a dia, aquilo que, para qual nós usamos a IA é exatamente para este risco mínimo, está bem? Agora, para os outros é que de facto há aqui consequências mais sérias. E por falar em consequências, quais é que são essas consequências? Então, as coimas podem ir até 35 milhões de euros, ou 7% do volume de negócios anual, consoante o que for mais elevado, e para práticas proibidas os valores são ainda mais altos. Para as pequenas e médias empresas e as startups, existem aqui reduções proporcionais, mas ainda assim significativas. E as coimas não são o único risco, há também uma suspensão do sistema, ou seja, a autoridade de fiscalização pode ordenar a suspensão ou a retirada de um sistema não conforme. Há aqui o dano reputacional, ou seja, num mercado cada vez mais atento a estas questões éticas, ser apanhado aqui na questão do incumprimento é devastador. E estou-me a recordar, por exemplo, da Deloitte, não sei quantos de vocês viram as notícias, mas a Deloitte já foi apanhada 2 vezes a usar contas gratuitas no chat GPT e a colocar informação que não devia, ou seja, mancha a reputação da empresa. E depois temos a responsabilidade civil, ou seja, pessoas que são aqui afetadas por estes sistemas não conforme podem ter direito a uma indenização. Posso-vos dizer que houve aqui um caso em Itália em 2023, portanto, mesmo aqui no limite da entrada do AI Act, que a Autoridade Italiana de Proteção de Dados ordenou a suspensão temporária do chat GPT em Itália por questões de conformidade com o RGPD. E foi um aviso do que aí vinha. Portanto, com o AI Act em vigor, as autoridades têm ainda mais ferramentas para agir. E por falar em ferramentas, agora vem a parte mais prática deste webinar. Vou partilhar aqui convosco uma ferramenta de classificação de risco que eu costumo usar para com os meus clientes. É simples, é rápida e vocês podem aplicá-la a qualquer sistema da vossa organização. A ferramenta funciona como uma árvore de decisão, uma série de perguntas de sim ou não, vão-vos levar à classificação correta das atividades que vocês fazem. Ela não vai substituir aqui uma análise jurídica completa, para isso nós precisamos, obviamente, de um profissional, mas dá-nos um primeiro diagnóstico em 5 minutos. Então, temos aqui o fluxo.
que é, o sistema é efetivamente um sistema de inteligência artificial segundo o AI Act. O que eu vejo é, muitos de nós usamos programas, por exemplo, o CRM, programas de CRM têm IA, às vezes programas de contabilidade têm IA, programas que nós usamos no nosso dia-a-dia têm IA. Se vocês começarem a perceber que se ele decide sozinho, ou seja, se ele é desenhado para operar com vários níveis de autonomia, pode exigir aqui uma adaptabilidade após a implementação. E para isto é preciso nós termos objetivos explícitos e implícitos, a partir de ver quais é que são os inputs que ele recebe, como é que podemos gerar estes inputs, ou seja, previsões, conteúdos, recomendações ou decisões que podem aqui influenciar ambientes físicos ou virtuais. Na prática, se o software aprende ou se adapta sozinho, é provavelmente IA. E se é um software tradicional com regras fixas e programadas, então não é. Por exemplo, nós temos aqui os nossos e-mails. Os nossos e-mails fazem-nos um filtro dos e-mails que vão para o spam. Isto é IA. Porquê? Porque o nosso e-mail foi treinado com milhares de milhões de e-mails e sabe que aqueles determinados e-mails com aqueles remetentes são considerados de spam e não de e-mails de interesse. Isto já é de alto risco, porque já está a tomar uma decisão por nós. Depois, qual é a pergunta que nós temos que fazer a seguir? O sistema enquadra-se em alguma das práticas proibidas? Ora, se nós respondemos sim, o sistema faz alguma das coisas, como por exemplo manipular comportamentos de forma sublinhar ou enganosa que cause aqui ou possa causar danos. Explorar vulnerabilidades de grupos específicos por idade, deficiência ou situação social. Efetuar pontuação social para autoridades públicas. Efetuar identificação biométrica remota em tempo real em espaços públicos para a aplicação da lei. Inferir emoções no contexto do trabalho ou educação sem justificação médica ou de segurança. Categorizar pessoas com base em biometria para inferir características sensíveis. Portanto, todas estas questões que nós vimos há bocadinho que é de alto risco, então vamos parar. Este sistema não é legal, não o podemos usar. Portanto, precisamos de saber que outro tipo de programa é que nós podemos ter ou o que é que nós podemos mudar neste programa de forma a que ele seja bom de nós o usarmos. A terceira pergunta que nós temos que fazer é: o sistema é um componente de segurança de um produto regulado pela legislação europeia? Isto aplica-se se o sistema de IA faz parte de dispositivos médicos para diagnóstico, veículos a motor e os reboques, sistemas de componentes para aviação civil, tratores e máquinas agrícolas, equipamentos marítimos, equipamentos ferroviários, máquinas industriais, brinquedos, embarcações, equipamentos sob pressão, equipamentos de rádio, entre outros. Portanto, se sim, ele é de alto risco. E aqui aplicam-se cumulativamente as regras do AI Act com a legislação sectorial. Precisamos de ter em análise. Se não forem, então vamos continuar. O passo 4, no fundo, a quarta pergunta. O sistema é utilizado numa das áreas que estão listadas no anexo 3º do AI Act? Se nós respondermos que sim, ou seja, isto quer dizer que o sistema é usado para a identificação biométrica remota, a gestão ou operação de infraestruturas, o gás, a água, como nós vimos, o aquecimento, transportes e por aqui fora, recrutamento, triagem de currículos, elegibilidade, scoring, questões de saúde, de seguros é por aqui fora, aplicação da lei, se a pessoa tem uma reincidência num determinado crime, polígrafos, estados emocionais, provas, previsões criminais, pesquisa jurídica, da legislação de factos, processos democráticos, ou seja, a nível de inferência de resultados eleitorais. Se nós respondermos que sim, é de alto risco. Mas há aqui uma exceção importante. Se o sistema faz tarefas procedimentais limitadas, ele vai melhorar o resultado da nossa atividade, que foi previamente completada. A questão é perceber se ele detecta padrões sem substituir a avaliação, a nossa avaliação, ou se ele faz tarefas preparatórias para a avaliação, neste caso ele pode ser excluído. Portanto, aqui é uma análise que requer cuidado. E a última pergunta: o sistema tem obrigações específicas de transparência? Ora, se nós respondermos sim, estamos a dizer que o nosso sistema vai interagir diretamente com pessoas, como os chatbots ou os assistentes virtuais, pode gerar ou manipular um conteúdo de imagem, áudio ou vídeo, os chamados deepfakes, imagens sintéticas, pode criar texto que passe despercebido como tenha sido um humano a criá-lo, efetua reconhecimento de emoções ou caracterização biométrica de pessoas. Se dissermos que sim, temos aqui a obrigação de transparência. Devemos informar claramente os utilizadores de que estão a interagir com a IA ou que o conteúdo foi gerado artificialmente. Se respondemos que não, é de risco mínimo e não há aqui obrigações específicas no AI Act. Então, vamos ver aqui dois cenários. Uma empresa de comércio eletrónico usa um sistema de recomendação de produtos. Nós vemos isto muito a nível de marketing.
Quando nós vemos um produto, o sistema vai gerir, ok, os clientes que compraram isto também compraram isto. E então o sistema vai aprender com o nosso próprio comportamento e vai adaptar as recomendações que fazem ao longo do tempo. Isto o que é que é? Aqui é mínimo. Porquê? Porque a IA aprende e adapta, mas não é proibido, não é uma componência de segurança, não está no anexo terceiro do AI Act. Portanto, não temos aqui obrigações de transparência. Ou seja, ele recomenda produtos, ele não toma decisões por nós. Não há aqui uma obrigação específica, está bem? Depois, vamos imaginar uma seguradora que usa um sistema de IA para determinar o prémio do seguro de saúde. O sistema vai analisar os dados do cliente, ou seja, a idade, o historial médico, o estilo de vida e vai calcular o prémio a propor. A decisão final é revista por um supervisor antes dela ser comunicada ao cliente. Aqui estamos a falar de alto risco, porque nós vimos que questões relacionadas com a saúde, com os seguros, estão no anexo terceiro. Portanto, está claramente que mesmo que haja uma revisão humana, e o sistema está abrangido. Ora, esta seguradora precisa de ter uma documentação técnica, gestão de riscos, uma supervisão humana adequada e todas as outras obrigações que o AI Act e o anexo terceiro nos dizem. O que é que nós vamos fazer depois com o resultado da nossa análise? Vamos classificá-la por sistemas. Ora, temos o risco mínimo, portanto, vamos registar internamente que o sistema foi avaliado e que foi classificado, vamos manter as boas práticas e vamos reavaliar de forma anual ou quando houver alterações. Depois, vamos perceber se há aqui obrigações de transparência. Vamos implementar estes avisos necessários, documentar como, onde é que os avisos são apresentados e reavaliar quando houver alterações. Depois, passamos para o alto risco. Aqui já estamos a falar de um trabalho um bocadinho mais extenso, ou seja, nós precisamos de analisar tudo, comparar o estado atual com os requisitos da lei, precisamos de um plano de conformidade com prazos e precisamos, provavelmente, aqui de apoio especializado. E por último, o proibido, desligar totalmente, consultar alguém especializado na área, avaliar aqui a questão da responsabilidade. Os 5 erros mais comuns que eu vejo. Orem, o primeiro é subclassificar o risco. O erro mais comum é nós assumirmos que os sistemas são de risco mínimo sem fazer uma análise adequada. O que é que acontece? Olhamos para uma ferramenta e pensamos, isto é só um software de produtividade, não pode ser de alto risco. Não, é de alto risco. Imagine uma clínica de saúde que usa um sistema de triagem para ajudar a recepcionista a priorizar as chamadas telefónicas. Ora, o sistema vai analisar a descrição do problema e sugerir se é urgente, se é semi-urgente ou se não é urgente. A questão é, a administração classifica-o como risco mínimo, porque ele só dá sugestões. Sim, a questão é, o sistema está a tomar decisões de algo como acesso aos cuidados de saúde. Isto é alto risco e ninguém se tinha apercebido. Como é que nós podemos evitar? Usar a ferramenta de classificação para cada sistema, sem exceção. Temos que documentar a análise e, na dúvida, assumir que é mais alta e pedir um aconselhamento a alguém especializado. Depois, outra é não haver ninguém a supervisionar. Ora, o AI Act exige uma supervisão humana para sistemas de alto risco. E muitas organizações interpretam isto como ter alguém, algures, no meio do processo. Isto não é suficiente. A nossa supervisão significa que a pessoa tem mesmo que estar a supervisionar, tem que compreender as capacidades e limitações do sistema, tem que conseguir interpretar corretamente os outputs, tem autoridade e capacidade para não seguir, anular ou reverter as decisões do sistema e tem ainda que conseguir intervir no funcionamento ou interromper o sistema. Vamos imaginar um exemplo. Temos um sistema de recrutamento que faz a triagem de 2.000 currículos e apresenta quais é que são os 100 melhores a um gestor de recursos humanos. Ora, o gestor vai olhar para a lista durante 5 minutos e vai aprovar. Isto não é uma supervisão. Isto é basicamente a dizer à máquina, olha, acabaste de fazer, vou carimbar por cima, vou assinar por cima, concordo. Portanto, para se ter uma supervisão, o gestor teria que ter informação sobre porquê que aqueles candidatos foram selecionados e porquê que os outros foram excluídos. E aqui sim, teria tempo e competência para questionar estas recomendações. Então, como é que nós podemos evitar? Definir claramente quem é que vai supervisionar, com que informação, com que autoridade, formar as pessoas e, acima de tudo, comentar estas intervenções humanas. Terceiro ponto, terceiro erro, dados de treino não documentados. Ora, se nós usamos sistemas de IA desenvolvidos por outros, não é? A IA generativa não foi desenvolvida por nós. Precisamos de saber com que dados é que eles foram treinados, porque sem esta informação nós não conseguimos cumprir os requisitos de governação do AI Act. Muitos de nós compramos aqui sistemas, às vezes mesmo em programas informáticos, e não perguntamos ao fornecedor quais é que foram os dados de treino. Portanto,
Quando precisamos de demonstrar conformidade, não vamos ter essa informação. O que é que eu ouço? Se eu comprei o sistema, a responsabilidade pelos danos é do fornecedor. Sim, tecnicamente o fornecedor tem responsabilidades, como vimos há bocadinho, mas nós somos utilizadores de um sistema de alto risco. Ora, nós temos que garantir que o sistema é usado de acordo com as instruções e que os dados de input são relevantes e representativos. Sem esta informação dos dados de treino, não vamos conseguir avaliar se o sistema é adequado para o nosso contexto. Um conselho, rever os contratos com os fornecedores, pedir documentação técnica e se o fornecedor não nos disponibilizar essa informação, então quer dizer que é uma bandeira vermelha. Quarto erro, ignorar aqui o shout-out da AI. Este shout-out da AI é inteligência artificial que é usada na nossa empresa sem o nosso consentimento ou aprovação. E é o equivalente ao shout-out do IT nos anos 2000, mas potencialmente mais perigoso. Ora, um colaborador usa o ChatGPT para redigir e-mails a clientes. Depois usa o Copilot para analisar dados financeiros. Depois vai usar outra ferramenta de IA para transcrever reuniões com clientes. Nenhum destes usos foi aprovado, avaliado ou documentado. Ora, imaginem, numa empresa de serviços financeiros, um analista usa o ChatGPT para ajudar a redigir relatórios. Depois, para contextualizar os pedidos, vai copiar os certos dos documentos internos, incluindo informação confidencial de clientes. A empresa descobre meses depois que isto aconteceu. Porquê? Porque um cliente perguntou como é que os seus dados tinham aparecido numa fuga de informação. O problema não é o ChatGPT ou estas ferramentas de IA generativa, é o uso não controlado de uma ferramenta com dados sensíveis. Nós temos que fazer um inventário de IA que inclua ferramentas que são usadas informalmente pelos nossos colaboradores. Criar uma política clara sobre como é que nós podemos usar a IA, oferecer alternativas aprovadas, seguras e mesmo assim falar aqui questão da anonimização, por exemplo. E por último, o quinto erro, esperar que alguém trate disso. Este é o erro mais perigoso. A organização, e vocês têm que saber que o AI Act existe e saber que provavelmente se vai aplicar, mas que ninguém depois vai ter aqui assumir a responsabilidade de agir. Se nós achamos que é um tema técnico e que muitos de nós achamos, isto é para a informática e vou passar para o departamento de informática. A informática vai achar que é um tema jurídico e vai passar para o departamento jurídico. O departamento jurídico vai achar que é um tema de negócio e vai empurrar para as operações e ninguém consegue fazer nada. Como é que nós podemos evitar isto? Ter aqui um design responsável. Não precisa de ser um cargo novo. Pode ser um responsável adicional ou outra pessoa, mas tem que haver um nome. Uma pessoa que acorde de manhã e que vocês saibam que essa pessoa está atenta ao AI Act, aos programas que são usados e em como é que eles conseguem estar em conformidade com a lei. Mais alguns mitos. Temos tempo até 2027 para nos preocuparmos com isto. Os prazos variam de categoria para categoria. As práticas proibidas já estão desde fevereiro do ano passado. Os sistemas de risco do anexo terceiro temos até agosto deste ano. Ou seja, estamos a falar de algo que vai demorar meses, não vai demorar semanas. Portanto, nós já estamos em 2026, temos que nos despachar. Outro é o AI que não se aplica a sistemas desenvolvidos fora da União Europeia. Estas ferramentas de IA generativa, por exemplo, são ferramentas que não estão na União Europeia. Aplica-se a qualquer sistema que esteja utilizado na União Europeia. Se nós estamos em Portugal e utilizamos a IA generativa, ela aplica-se. Portanto, é um sistema, este sistema americano, ou DeepSeek, que é chinês, se nós usamos para tomar alguma decisão, alguma questão que esteja relacionada com os direitos fundamentais das pessoas, o AI Act aplica-se. Agora, outra que eu ouço é, a nossa empresa é muito pequena, nunca vamos ser fiscalizados. O AI Act, claro que vai aplicar aqui sanções proporcionadas à dimensão da empresa, mas pequenas organizações não estão isentas de responsabilidades, ok? E a fiscalização pode vir de reclamações de pessoas que sejam afetadas, pode vir de vossos clientes que tenham conhecimento que vocês usam a IA. Portanto, não é nós dizermos, a Anacom ou a CNPD vão andar ocupadas com outras coisas do que vir aqui um escritório pequenino. Pois, mas vocês não sabem de onde é que vem a queixa. Então temos que estar preparados para isso. Então, teoria sem ação, acabamos por estar aqui basicamente só a falar do entretenimento intelectual. Eu quero que vocês saiam daqui com as coisas concretas e vamos ver aqui um plano. O que é que vocês conseguem fazer já hoje, ainda esta semana? Ação 1. Vamos enviar um e-mail a todos os diretores de departamentos a perguntar que ferramentas de inteligência artificial é que estão a ser usadas nas vossas equipas. E estamos a falar de ChatGPT, Copilot, Gemini, Cloud e por aqui fora. Ou sistemas de análise de dados, ou chatbots, ou ferramentas de automação. Temos de ter aqui uma resposta no máximo tempo possível, no mínimo tempo possível, perdão. Depois, a segunda ação, rever os contratos com os fornecedores de software dos últimos 3 anos. Procurar referências a IA, machine learning, algoritmos adaptativos. Muitos sistemas têm estas componentes de IA, só que não são óbvias.
Em terceiro, ou seja, se calhar já daqui a uma semana ou duas, quando tivermos os resultados destas duas primeiras ações, quando tivermos este inventário completo, temos que aplicar a ferramenta de classificação de risco a cada um destes temas identificados. Temos que documentar o resultado e o nosso raciocínio. Se tivermos dúvidas, marcar aqui uma análise posterior, mas não deixar por classificar. A seguir, a ação quarto. Para sistemas classificados como alto risco ou com obrigações de transparência, temos que identificar quem é o dono do sistema, quem é que decidiu implementá-la, quem é que o gera, quem é que vai responder por ele. Cada sistema precisa aqui de um responsável claro. A seguir, temos que designar um responsável pela conformidade a IA na vossa empresa. Como eu disse há bocadinho, vocês não precisam de contratar alguém, na altura do RGPD tivemos que contratar uma encarregada de proteção de dados, não precisamos de contratar alguém de externo, pode ser alguém da organização, acima de tudo vocês precisam de ter um nome e de uma responsabilidade a atribuir, e essa pessoa precisa de responsabilidades para começar a agir. Criar um registro centralizado de sistemas de IA. Isto pode ser uma folha de cálculo, onde vocês colocam, sei lá, o nome do sistema, o fornecedor, a finalidade, a classificação do risco, quem é o responsável e qual é que foi a data da última avaliação. Este registro tem que se tornar um documento central da governação da vossa empresa. E por último, para sistemas de alto risco, eu aconselharia a iniciar aqui uma análise séria, ou seja, comparar o estado atual com os requisitos do AI Act, identificar lacunas, priorizar as críticas e isto dá-vos aqui uma base para um plano de conformidade de trabalho. Algumas coisas que também podem ser feitas rapidamente e demonstram aqui um progresso. Se vocês tiverem chatbots, adicionar aqui um aviso claro que no início da interação está a haver um contacto com uma ferramenta de IA. Portanto, isto é fácil, vocês em horas conseguem fazer isso. Redigir uma política interna, sei lá, de 3 páginas sobre como é que os vossos funcionários podem usar as ferramentas de IA. Não precisa de ser perfeita, mas tem que existir e vocês podem melhorá-la depois. E informar os trabalhadores de que vocês estão a trabalhar na conformidade com a AI Act. A transparência interna, e o exemplo vem de dentro, a transparência interna vai criar aqui uma cultura de responsabilidade e vai encorajar também os vossos trabalhadores a reportar sistemas que possam ter sido esquecidos. Se a vossa organização tem muitos sistemas de IA, a pergunta é: por onde é que eu vou começar? Então, vamos começar primeiro pela prioridade máxima. Os sistemas que são potencialmente proibidos. Esta é a análise urgente. Depois vamos para a alta, ou seja, aqueles que tenham uma exposição externa, que afetem clientes, utentes, candidatos, cidadãos. Estes vão criar aqui um maior risco reputacional e de reclamação. A seguir, passamos para os que tenham prioridade média, ou seja, sistemas de alto risco internos que afetem colaboradores, mas que tenham uma menor exposição externa. Depois, prioridade normal, ou seja, sistemas com obrigações de transparência, uma implementação mais simples e, por último, os de baixa prioridade, ou seja, aqueles que têm um risco mínimo. Portanto, documentar classificação, manter boas práticas e rever periodicamente. Não começar da baixa para a muito alta, está bem? Começar ao contrário. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, e deixem-me recapitular aqui os pontos essenciais. O AI Act é real, ele está em vigor, aplica-se provavelmente à vossa organização. A abordagem é baseada no risco, ou seja, nem todos os sistemas são tratados da mesma forma. Vocês têm agora uma ferramenta para classificar os vossos sistemas em minutos. Os erros mais comuns são evitáveis se nós tivermos aqui processo e disciplina, e também temos de ter um plano de ação concreto para as próximas semanas. O que eu espero que vocês levem daqui não é ansiedade, é clareza. A conformidade com a AI Act não é um bicho de 7 cabeças. É trabalhoso, sim, exige atenção, sim, mas é fazível, e especialmente se nós começarmos agora e não esperarmos pelo último minuto. A ferramenta de classificação de risco que apresentei é vossa, usem-na, partilhem com colegas, adaptem-na à realidade da vossa instituição. E no fundo este webinar foi uma introdução, nós numa hora não conseguimos cobrir aquilo que é essencial, há muito mais para explorar. Portanto, se vocês quiserem aprofundar estes conhecimentos a nível de entender os requisitos técnicos, trabalhar com casos práticos, desenvolver documentação, tenham formações, que sejam intensivas, aprendam, estudem este assunto. Se a vossa organização tiver sistemas de alto risco e vocês quiserem garantir aqui a conformidade completa, podem desenhar um programa à medida da vossa empresa. Se são profissionais que querem desenvolver esta competência para a vossa carreira, têm cursos de desenvolvimento profissional, a informação vai estar disponível. No final, este webinar está a ser gravado, a Antónia já foi no início, portanto, se vocês quiserem voltar a ouvir, não sintam pressão. O mais importante é que vocês saiam daqui com algumas bases e que saibam por onde começar.
Uma das perguntas que me costumam fazer, é se o chat GPT ou o Copilot se é legal. A ferramenta em si não é proibida pelo AI Act. O que vai determinar aqui a legalidade das ferramentas que nós usamos é qual é a finalidade que nós damos a essas ferramentas. Se nós usarmos o chat GPT para redigir e-mails pessoais, não há problema. Agora, se usarmos o chat GPT integrado num sistema da nossa empresa para avaliar alguma coisa relacionada com os direitos fundamentais das pessoas, isto sim. Portanto, a análise é sempre contextual. Quem é que vai fiscalizar o AI Act em Portugal? Nós designamos a ANACOM, portanto, a ANACOM será a entidade fiscalizadora em Portugal, conjuntamente com a CNPD, e esta última irá ter um papel relevante aqui na questão da sobreposição com a questão dos dados pessoais. Se imaginem que vocês têm, se vocês veem ou reparam que têm situações de sistemas de alto risco, vocês têm que registar, sim, o AI Act prevê aqui uma base de dados europeia, onde os sistemas de alto risco devem ser registados antes de serem colocados no mercado ou em serviço. Para os de risco mínimo, já não há esta obrigação de registro. Outra dúvida que eu ouço muito é se o IECT aplica-se a sistemas que já estavam em funcionamento antes da entrada em vigor. Sim, há aqui uma questão de retroatividade. Tem algumas nuances. Estes sistemas que já estavam no mercado têm prazos de transição para se adaptarem aos novos requisitos. Eles não estão isentos só porque já existiam. Tá bem? Temos aqui um prazo de um bocadinho diferente, porque eles têm que se adaptar à nova realidade. Vamos imaginar que vocês fazem a pergunta ao vosso fornecedor e o fornecedor diz que está tudo em conformidade. Vocês têm que lhe pedir uma declaração. Nós estamos num país que é o país das burocracias, portanto, convém nós também nos protegermos e termos um documento escrito que diga de facto que está tudo em conformidade, mas o facto de termos um atestado que está tudo em conformidade não vai transferir responsabilidade, ok? Portanto, nós vamos na mesma ser utilizadores, então nós temos as nossas próprias obrigações. Temos que verificar a documentação, temos que garantir que o sistema é usado conforme as instruções, temos que manter supervisão. Portanto, a conformidade do fornecedor não nos vai isentar da nossa parte. Quanto é que nos custa ficar em conformidade? É isto que eu acho que vocês têm que pensar acima de tudo. E isto vai depender muito do número e do tipo de sistemas, do estado atual da documentação e da vossa dimensão. Nós vimos que as multas são enormes e são pesadas e elas vão acontecer. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que perceber se temos risco mínimo, porque se tivermos risco mínimo, aqui estamos a falar de custos mais baixos. Agora, se tivermos de alto risco, podemos estar a falar de um investimento significativo inicialmente, mas depois já não apanhamos multas. Então, este custo de não conformidade é muito maior se nós não fizermos nada, e tanto pode ser em coimas como pode ser a nível reputacional. Se podemos continuar a usar a IA enquanto não estivermos 100% conforme, eu não vos estou a pedir para vocês hoje deixarem de usar a IA, a ideia é que vocês continuem, mas vai depender do tipo de sistema. Se estivermos a falar de sistemas proibidos, aí vocês têm de desligar já e têm que parar já. Agora, se estivermos a falar de alto risco, existe aqui este período de transição, que não podemos ignorar e, portanto, temos que estar atentos e fazer esta nossa lista para nos enquadrarmos. Outra questão que eu ouço também é se o AI Act se sobrepõe ao RGPD. Eles não se sobrepõem, mas são complementares uns aos outros. Ou seja, o RGPD continua-se a aplicar, porque nós quando colocamos coisas na IA, às vezes contratos ou informação sensível, isto está na competência da CNPD, da Comissão Nacional da Proteção de Dados. O AI Act vai entrar no nível de risco que essa ferramenta tem. Ou seja, complementam-se os dois. Vocês podem pesquisar mais sobre o AI Act, se vocês forem ao Google conseguem encontrar o próprio texto oficial publicado no Jornal Oficial da União Europeia, e vocês conseguem, pronto, aquilo são 400 páginas, é imenso, mas acima de tudo recomendo que vocês comecem pelos artigos mais relevantes para a vossa situação específica. Da minha parte, obrigada a todos pela vossa atenção e pela vossa participação. A IA vai transformar, ou já está a transformar as nossas organizações. A questão é se esta transformação vai acontecer de uma forma controlada, ética e conforme, ou de uma forma caótica e arriscada. E vocês já deram o primeiro passo a estar aqui, portanto, eu acho que isto é uma ótima iniciativa e um ótimo ponto de partida. Agora, se tiverem alguma dúvida, podem me colocar aqui no chat, que eu vou respondendo. Marta, já temos aqui uma já respondeste, que tem a ver com a autoridade Ana, como? nacional, certo? Depois temos aqui outra. Mesmo na criação de conteúdos para redes sociais, o utilizador é que tem que informar que o conteúdo é IA, certo? A empresa detentora da plataforma tem alguma responsabilidade? Não, nós é que temos que ser sinceros que estamos a criar algo, ou seja, não, espera, reformulando, ambos têm a responsabilidade, mas com uma natureza diferente. Nós que estamos a criar o conteúdo digital temos a obrigação principal de identificar que o conteúdo é criado por IA
quando o publicamos e informar essa questão sobre interesses de interesse público. Ou seja, é aquilo que o IAE que estabelece para este sistema de criação de conteúdo sintético. Quem usa a ferramenta e publica, no fundo, é o primeiro responsável. Agora, as plataformas, por sua vez, têm aqui obrigações diferentes. Primeiro, do lado do AI Act, se a própria plataforma usa sistemas de IA para criar ou para recomendar conteúdo aos utilizadores, tem aqui a obrigação de transparência sobre estes sistemas. Do lado do Digital Services Act, que é outro regulamento complementar, as plataformas de grande dimensão têm obrigações adicionais de moderação e de transparência sobre o conteúdo que é gerado por IA. Na prática, o que é que isto significa? Simplificando, se uma pessoa usa uma ferramenta de IA para criar um vídeo falso e o publica sem identificação, a responsabilidade primária é dessa pessoa. Mas se a plataforma não tiver mecanismos para detectar ou para sinalizar esse conteúdo quando ele é tecnicamente possível de fazê-lo, também pode ter responsabilidade. Portanto, é um sistema de responsabilidade partilhada, ou seja, não é exclusiva do trabalhador, do utilizador, mas também não é exclusiva da plataforma. Ok. Mais alguém tem alguma questão? Em relação ao iAct, o problema irá colocar-se em aplicações legacy. Será sempre responsabilidade da empresa resolver este problema? Então, isto é uma excelente questão e é muito pertinente para a maior parte das nossas empresas. O princípio geral é assim: quem utiliza este sistema é responsável pela sua conformidade, independentemente da sua antiguidade. O EIECT ele não tem uma cláusula de isenção por ser antigo, mas há aqui nuances que são importantes. Ora, o papel do fornecedor ele continua a existir, portanto, se o sistema de legacy foi desenvolvido por um terceiro, o fornecedor tem a obrigação de atualizar a documentação técnica e apoiar a conformidade. Na prática, o que acontece é muitos fornecedores de sistemas já antigos acabam por dizer que já não existem ou já não dão suporte, e aí o problema recai exclusivamente sobre nós, que o usamos. Agora, a data de corte também é relevante, porque os sistemas de alto risco que já estavam no mercado antes da entrada em vigor do AI Act, eles têm um prazo mais alargado, estamos aqui a falar até 2027, para se adaptarem, desde que não sofram alterações significativas. Portanto, o que conta como alteração significativa é uma questão crítica, precisamente aqui para o sistema da Legacy, que é uma mudança de fornecedor de dados, uma atualização de modelo, um alargamento do âmbito de utilização, e tudo isto pode fazer com que o sistema antigo passe a ser tratado como novo para efeitos regulamentares. A decisão estratégica real que muitas organizações vão ter que tomar é: vale a pena investir em conformizar um sistema de legacy ou é mais eficiente substituí-lo por outro? Em muitos casos, o custo de conformizar um sistema antigo pode ser superior ao custo de arranjar uma nova solução mais moderna e que já tenha aqui o AI Act incluído em mente. Portanto, a responsabilidade é da organização, mas o AI Act dá-nos uma margem de tempo para esta transição, desde que esta gestão seja feita sempre de forma documentada e deliberada e não por omissão. Muito bem. Entretanto, aparecendo aqui alguma questão, se ficaram interessados neste tema e querem aprender mais sobre o mesmo, nós vamos ter um curso precisamente sobre esta temática, Inteligência Artificial Segura e Implementação do iAct. Vai decorrer ainda este mês, vai começar no dia 25 de março até dia 1 de abril. São 12 horas, ou seja, são 3 tardes, das 14 às 18, no dia 25, 30 e 1 de abril de 2026. Eu já coloquei aqui no chat, o link direto ao nosso plano de formação para se poderem inscrever. Alguma dúvida e alguma questão sobre o mesmo podem me fazer chegar por e-mail, ou através até da vossa própria, ao contacto telefónico, como preferirem. Da nossa parte, não havendo mais nenhuma questão, resta-me agradecer a todos a vossa presença, a continuação de um bom dia de trabalho. Marta, encontramos-nos aqui no próximo curso e aqui ou no próximo webinar. Estão todos convidados a perceber aqui um bocadinho os conteúdos deste curso que nós vamos avançar este mês. O curso também para interessados individuais é elegível para o cheque de formação mais digital, que é uma medida do IFP que reembolsa o valor do curso. Mais informações acerca também desta medida do cheque de formação mais digital, basta colocarem no Google que aparece logo as diretrizes. Portanto, muito obrigada a todos. Estamos cá sempre para partilhar o saber e para vos dar também acesso a novas formações e informações. Portanto, muito bom dia a todos. Obrigada, Marta, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Este webinar seguirá via e-mail, juntamente com os respectivos certificados, está bem? Portanto, esta semana ou no início da próxima já receberão tanto a gravação como os respectivos certificados. Muito bom dia a todos. Obrigada. Obrigada a todos. Bom dia.